Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de arrays. Porém, nesta aula vamos falar especificamente sobre arrays dinâmicos. Então vamos lá. Então aqui pessoal, a gente vai dar continuidade, tá? A nossa aula anterior foi essa daqui, a gente vai dar continuidade aqui falando de array dinâmico. Para que serve o array dinâmico? Array dinâmico é quando você tem a necessidade de redimensionar o seu array durante a execução da sua macro, da sua rotina, certo? Então, a gente vai mostrar aqui que a gente consegue começar o array com uma certa dimensão e depois a gente pode aumentar ou diminuir essa dimensão. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o exemplo do nosso array já conhecido, nosso array AR, e vamos colocar que ele seja do tipo varia mesmo, tá? Que não importa. Como eu já falei na aula anterior, tanto faz se eu escrever assim, colocando um valor só apenas ali dentro, ou assim, de 0 a 5. Por quê? Porque o VBA ele automaticamente já está configurado para detectar que o índice 0 do array é sempre 0, ele sempre vai partir do 0. Então, se você só colocar um valor, ele já considera que aquele é o limite superior. Ele vai partir de 0 e vai até onde você colocar. Ou então você pode especificar a partir de onde você quer que ele comece. Ele pode começar de 2, 3, 4, 5. Ele pode começar de onde você quiser, desde que você explicite aqui, tá? Então, só para não confundir a cabeça de vocês, eu vou sempre considerar começando do zero, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês o que? Eu posso já declarar minha variável, mas sem instanciar o tamanho do meu array, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Aí eu venho, eu dou um heading nele, vou dar um redimensionamento, heading. Vou dar um redimensionamento dele e vou colocar que ele vai ter 0 mais 5, na verdade. Ele vai ter 6 slots, né? Vai ser um array de dimensão de 6 slots. A gente coloca o número 5 porque ele está começando do zero, certo? Aí aqui eu não preciso mais falar que ele é do tipo var, porque ele vai continuar sendo do tipo var. Aí vamos supor que aqui eu quero inserir, né, o índice zero dele, eu quero inserir o valor 10. Aqui no índice 1, eu quero inserir o valor 20, por exemplo, certo? Aí eu quero dar um debug print para mostrar para vocês. Vamos ver aqui o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui duas coisas. Ó. Eu vou mostrar o L-bound, tá? Que eu já falei na aula na outra aula para vocês, que o L-bound é o lower, que é o limite inferior. Então aqui eu vou mostrar para vocês o limite inferior. Eu vou juntar, vou concatenar com, vou escrever aqui, ó, superior, tá? Eu quero deixar de uma forma que a gente entenda o que está acontecendo, tá? Aqui vai ser o bound do meu array, certo? Aqui eu vou colocar, vamos colocar aqui inferior. Só não liga para os meus erros de digitação, gente, porque eu tô com um teclado que ele é americano, então ele me dá um certo trabalhinho para digitar, tá? Ele não é brasileiro. Então, inferior, espaço, vou concatenar com L-bound, só esqueci de colocar aqui o meu array, certo? Então, vou escrever inferior, o valor do L-bound, superior, o valor do bound, certo? Eu vou colocar isso aqui porque a gente vai redimensionar, então eu tenho que mostrar para vocês como que está variando esse redimensionamento, beleza? E aí, vamos ver o que acontece. E o ideal aqui é falar valor, certo? Eu vou dar um debug print aqui para a gente ver qual é o valor dele, tá? Vamos dar um debug aqui para a gente enxergar quais são os valores, tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Inseri o índice 0, inseri o índice 1, dei print dos dois, 10 e 20, e o nosso inferior e superior. Inferior é 0, superior é 5, tá? Eu já tinha falado isso na aula anterior. Independente dos meus slots estarem preenchidos até o limite superior, quando você pergunta sobre o bound, ele vai falar o índice superior e o índice inferior, certo? Então aqui eu quero mostrar para vocês como que se usa o redim. Aqui eu fiz dessa forma, né? Eu dimensionei sem instanciar o tamanho do meu array. E depois eu vim e dei um heading logo em seguida. Isso é possível, porém é desnecessário. Tá? A gente usa heading quando está em aberto esse valor superior, você ainda não sabe, ele vai ser calculado durante a rotina, isso através de uma variável, daí você pega essa variável e joga ali dentro para poder dizer qual que é o limite superior do seu array, certo? Agora eu vou mostrar para vocês que se eu quiser, tá? Se eu quiser redimensionar
partindo já de um dimensionamento aqui em cima. Vocês vão ver que vai dar erro, não é possível, tá? Se você já dimensiona ela aqui em cima, você não consegue dar um heading, porque o heading ele existe justamente para quando você não sabe qual vai ser esse limite superior. Então você não tem como iniciar ele, como você dimensionar já instanciando o tamanho e para depois usar um heading. Não faz sentido. Tá? Então você vai tentar usar, ele fala para você, ó, a matriz já foi dimensionada. Eu tentei rodar a macro, ele não deixou, justamente por conta disso. Então, para você usar o heading, ele tem que estar em aberto, depois você dá o heading. Então, vamos mostrar aqui agora que a gente consegue fazer o redimensionamento, tá? Mas eu vou mostrar primeiro para vocês o que? Aqui eu comecei o array com ele sem ter o limite superior, aí eu já fiz um heading logo em seguida e coloquei qual seria o meu limite superior. Eu falei que isso não é usual, porque isso é desnecessário, né? Tipo, é meio que redundante, você criou uma linha a mais de código desnecessariamente, não é assim que se usa ele, mas beleza. Eu quero mostrar para vocês que quando você faz o heading, ele automaticamente ele apaga tudo que tiver dentro da matriz, tá? Então vamos supor que eu vou fazer um outro redimensionamento, tá? Depois que eu fiz ali o redimensionamento para 5, inseri o índice 0 e índice 1, e quero fazer um outro redimensionamento, vamos supor que eu quero aumentar meu limite superior para 6, tá? Aí vamos supor que de novo eu quero fazer esses debugs aqui. Vamos mostrar para vocês que ele vai esvaziar o nosso array. Ó, coloquei o índice 0, o índice 1, dei um print aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que os valores estão ali dentro, limite superior 0 e 5, inferior a 0, superior a 5. Fiz um redimensionamento para superior 6, e aí eu vou debugar o índice 0, não aparece nada. Vou debugar o índice 1, não aparece nada. Debugo o limite inferior e superior, o inferior continua sendo 0, o superior passa para 5. Vocês viram o que aconteceu? Quando você dá um heading, ele apaga todas as informações da sua matriz, né? Tudo que tiver dentro do seu array, ele vai apagar. Por isso que existe a função heading preserve, tá? Preserve, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando você tem que fazer esse redimensionamento, porque você recalculou, você viu que você vai precisar aumentar ou de repente diminuir o seu array, mas você não quer perder as suas informações, você dá um heading preserve. Agora, se você quer simplesmente usar o mesmo array em vários momentos diferentes da sua rotina e você já não vai mais precisar das informações que estão dentro dele, por isso que você quer usar o mesmo, para não ficar criando várias variáveis, né, vários arrays diferentes, isso é possível, eu mesmo faço isso, então você vem e dá um heading, ele apaga tudo que você tem dentro da matriz. Você usa o heading simplesmente como se fosse um clear, tá? Da sua matriz. Agora, quando você não quer apagar os dados, você usa o heading preserve para você manter os dados. Então vamos agora de novo, vamos apagar aqui e vamos de novo debugar para a gente ver o que acontece. Inserir índice 0, índice 1, printei os dois, 10 e 20, limite inferior 0, superior 5, dei um heading preserve, o índice 0 continua sendo 10, índice 1 continua sendo 20, e agora o limite superior passa a ser 6 e o inferior continua sendo 0, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês que eu vou tentar mudar o meu limite inferior e superior ao mesmo tempo. Então agora eu vou falar que ele vai começar do 1 e vai até o 6. Eu vou dar um heading preserve para não perder as informações, só que agora ao invés de começar do 0, ele vai começar do 1 e ao invés de ir até o 5, ele vai até o 6. Vamos ver o que acontece. Vamos apagar tudo aqui e vamos debugar. Inseri o índice 0, índice 1, debuguei 10 e 20, inferior 0, superior 5, redimensionei. Ele dá erro, subscrito fora do intervalo. Eu estou tentando redimensionar o meu array do limite inferior que era 0 para 1 e o que era 5 para 6, tá? Tentei fazer esse redimensionamento. Ele deu um erro, ele acusou um erro, ele não aceitou. E por que que ele não deixou? Ele não deixou porque eu estou usando o heading preserve, tá, gente? Aqui tem esse detalhe meio chatinho aqui, tá? São vários detalhezinhos. Eu queria mostrar para vocês que, na verdade, o que que acontece? Quando você tenta fazer um heading preserve, reduzindo o seu limite superior, ele vai preservar os dados que você tem que estão ali dentro daquela nova dimensão, mas o que estava acima você perde, simplesmente. Agora, quando você dá um heading preserve de baixo para cima, tentando subir o seu limite inferior, ele não deixa, ele dá esse erro, ele não aceita. Por quê? Porque não faz sentido você dar um heading preserve, você quer preservar as suas informações, mas partindo de baixo para cima.
Se você fizer o heading sem o preserve, que significa que você está apagando e começando um array novo, que é isso que significa, quando você só dá um heading, você está apagando aquilo que você tinha e fazendo um novo, você está criando um novo. Então ele deixa você começar do índice que você quiser e ir até o índice que você quiser. Mas quando você dá o preserve, que significa que você está mantendo aquele array que já existe, só está modificando ele, aí ele não deixa você mudar o seu limite inferior, tá? Por isso que ele dá esse erro aqui. Então, só para mostrar para vocês, vamos supor que eu não vá usar o preserve, vou dar um heading ar apenas. Aí a gente apaga tudo aqui e vou mostrar para vocês que ele vai deixar. Pronto, eu redimensionei. Ele deixou. Por quê? Porque ele apagou, ele acabou com aquele array e começou um novo. Então aí você vem aqui, ele dá erro na parte de debugar o índice. Por quê? Porque eu dei um heading, eu acabei com aquela matriz, comecei uma nova, então não existe mais índice 0, índice 1, eu não tenho mais nada ali dentro. Eu tenho que inserir informações de novo, porque agora esse array já está vazio, não tem nada. Então você viu que quando você usa simplesmente o heading, que significa que você está matando o array anterior e começando um novo, ele deixa você mudar o limite inferior. Quando você tem o heading preserve, aí você já não consegue, porque já não faz mais sentido. Então vamos voltar dentro do heading preserve, que é o que a gente queria trabalhar. Vamos inserir então dentro do array inicial o valor 0, o valor 1. Vamos printar para vocês. Aí a gente vai mudar o limite superior para 6, tá? Mentira, não vou mudar para 6, porque eu quero mostrar que você vai perder o dado. Então eu vou mudar o limite superior para 4. Aqui eu vou inserir o limite superior, o que é o 5, eu vou inserir uma informação para mostrar para vocês que a gente vai perder essa informação. Porque eu vou dar um heading preserve, então eu vou preservar o que eu tenho ali dentro, mas do que eu tenho dentro da dimensão nova. O que tiver fora para cima, eu perco. Então aí depois eu venho aqui e vou dar um debug do meu, aqui eu não vou mais ter o 5, então eu não consigo fazer um debug do índice 5 porque não vai mais existir esse debug 5, esse índice 5, mas eu vou colocar o meu último índice, que é o 4, que vai ser o meu novo último índice, eu vou dar um debug dele para vocês verem que não vai vir nada na verdade, né? Então vamos fazer aqui, ó, inserir o índice 0, índice 1, índice 5. Vou printar aqui para comprovar que foi inserido o índice 5, certo? Tinha esquecido de colocar ele aqui. Vamos printar ele aqui para vocês, ó. 10, 20, 50. Limite inferior 0, superior 5. Dei um heading preserve, ele deu certo. Ele preservou o índice 0 sendo 10, o índice 1 sendo 20. O índice 4 estava vazio, continua sendo vazio. E daí agora, limite inferior continua sendo 0 e o superior passou a 4. Então de 5 ele passou para 4. Então aqui eu mostrei para vocês que você consegue fazer um heading preserve mudando o limite superior, mas não mudando o limite inferior. Se você quiser fazer um heading sem preservar as informações, que seria que você, ou mesma coisa que você acabar com o seu array anterior e começar um array novo, aí você consegue começar da base que você quiser. O lower bound vai começar da onde você quiser. E tudo isso faz sentido, tá? Então aqui eu quis mostrar nessa aula específica sobre array dinâmico isso daí. Que você consegue redimensionar preservando ou não. E por que que você usa um, por que que você usou, para que que serve? Então, se você usou o heading preserve, é porque você está manipulando, você está redimensionando aquilo que você já tem. Se você der um heading sem ser preserve, você está acabando com o seu array e começando um novo. Então, seria a mesma coisa que você estivesse limpando o seu array. E quando você faz essa limpeza, você pode mudar os limites superior e inferior. Você pode criar um array novo, não tem problema. A única questão é que quando você faz esse heading, você está trabalhando dentro do mesmo array inicial, que é o mesmo tipo de variável. Então, se você quiser trabalhar com outro tipo de variável, aí você vai ter que ter um outro array com outro tipo de variável realmente. Então, não é no redimensionamento que você vai mudar o tipo de variável que vai ali dentro, beleza? Então, essa era a aula de hoje. Dá aquela curtida, por favor, se inscreve, porque a gente precisa atingir um número de pelo menos 1.000 inscritos e comenta aí para dar um engajamento, beleza? Obrigado, até a próxima aula.